A longa e tensa história entre Israel e Irã, antes caracterizada por operações secretas e batalhas por procuração, tragicamente irrompeu em um confronto militar direto. Por décadas, essa animosidade fervilhou sob a superfície, uma perigosa guerra nas sombras travada no ciberespaço, através de assassinatos e por meio de grupos militantes aliados em todo o Oriente Médio. No entanto, o frágil equilíbrio que impedia uma guerra aberta foi agora estilhaçado. Os catalisadores para essa escalada foram numerosos, baseados em anos de desconfiança, mas os eventos após os ataques de outubro de 2023 a Israel intensificaram significativamente o atrito, empurrando ambas as nações para o precipício e para a devastadora realidade de uma guerra direta entre estados que o mundo agora testemunha. Este novo e perigoso capítulo começou para valer nas primeiras horas de 15 de junho de 2025. Em um movimento que chocou a comunidade internacional, o Irã lançou uma barragem massiva e coordenada de mísseis balísticos, visando centros estratégicos e civis em todo o Israel. O céu noturno sobre cidades como Tel Aviv, Haifa e Beersheba foi iluminado não por estrelas, mas pelas trilhas de fogo de foguetes que se aproximavam e pelos clarões explosivos dos interceptadores de defesa aérea israelenses. Este ataque marcou uma mudança profunda e aterrorizante na dinâmica do conflito, tirando-o das sombras para a luz dura e inegável do dia. Foi uma declaração clara de Teherã de que as antigas regras de engajamento não se aplicavam mais, sinalizando uma disposição de arriscar uma guerra total. A resposta de Israel foi rápida e enérgica, demonstrando sua determinação em retaliar qualquer ataque direto à sua soberania. Em questão de horas, a Força Aérea Israelense lançou uma série de extensos ataques aéreos em território iraniano. Essas missões de retaliação não foram simbólicas. Elas foram projetadas para infligir danos significativos à infraestrutura militar do Irã e à sua capacidade de lançar novos ataques. As forças de defesa de Israel visaram instalações militares-chave, incluindo uma grande base perto da capital, Teherã, e comboios que estariam transportando lançadores de mísseis. Este contra-ataque imediato e poderoso confirmou que o conflito havia entrado em uma nova fase perigosa de trocas militares diretas entre as duas potências regionais. A escalada representa o culminar de anos de tensões crescentes, particularmente em torno das ambições nucleares do Irã e de seu extenso apoio a forças por procuração como o Hezbollah, no Líbano, e o Hamas, em Gaza. Esses grupos têm sido uma fonte de conflito com Israel há muito tempo, mas o envolvimento direto do Estado iraniano eleva as apostas a um nível sem precedentes. O mundo agora prende a respiração, observando enquanto duas das mais formidáveis potências militares do Oriente Médio se envolvem em um confronto direto. A transição de uma guerra secreta nas sombras para hostilidades abertas criou uma situação volátil e imprevisível, com o potencial para um conflito regional muito mais amplo que poderia envolver outras potências globais e ter consequências catastróficas para todos os envolvidos. Seção 2. Uma barragem de fogo. Cidade sob cerco. Os ataques de mísseis iranianos visaram deliberadamente áreas urbanas densamente povoadas, transformando cidades israelenses movimentadas em zonas de guerra na linha de frente. A área metropolitana de Gush Dan, que inclui Tel Aviv, foi o alvo principal do ataque inicial, juntamente com a cidade portuária do norte de Haifa e a cidade do sul de Beersheba. Sirenes uivaram continuamente durante a noite enquanto famílias corriam para abrigos antiaéreos, uma rotina angustiante que se tornou a nova realidade. O objetivo estratégico parecia ser duplo: Media Group, Military Command Center Screens, Military Strategy Meeting, Stock or Distribute Equally. Sobrecarregar os sofisticados sistemas de defesa aérea de Israel, como o Domo de Ferro e o Estilingue de Davi, e semear o terror entre a população civil. Relatos do local descreveram cenas de caos e destruição,
com edifícios desabando e detritos espalhados pelas ruas em cidades como Bat Yam e Bnei Brak. Em resposta, os contra-ataques de Israel visaram paralisar as capacidades militares do Irã e suas estruturas de comando e controle. A campanha aérea das FDI visou não apenas bases militares e comboios de armas, mas também locais ligados ao controverso programa nuclear do Irã. Embora a extensão total dos danos a essas instalações fortemente fortificadas permaneça contestada, com a Agência Internacional de Energia Atômica pedindo verificação, os ataques foram um sinal claro das linhas vermelhas de Israel. Além disso, em um movimento ousado e simbólico, as forças israelenses atingiram uma estação de televisão estatal em Teherã durante uma transmissão ao vivo. Um golpe psicológico destinado a demonstrar o alcance de Israel e interromper os esforços de propaganda do regime, levando a realidade da guerra diretamente ao povo iraniano. O impacto na vida civil tem sido devastador em ambos os lados. Em Israel, os ataques de mísseis resultaram em trágica perda de vidas, com relatos iniciais em 16 de junho, confirmando dezenas de mortes, incluindo corpos recuperados dos escombros de um edifício desabado em Haifa. A destruição de casas, escolas e infraestrutura deixou comunidades despedaçadas e incutiu um senso de medo generalizado. No Irã, os ataques aéreos israelenses, embora focados em alvos militares, inevitavelmente causaram baixas civis e danos generalizados em centros urbanos. O conflito apagou qualquer senso de normalidade, substituindo as rotinas diárias pela constante ameaça de violência e pela profunda dor da perda para famílias em ambas as nações. A escala da destruição é imensa. Em cidades como Petah Tikva e Tel Aviv, edifícios residenciais foram reduzidos a ruínas fumegantes, e infraestrutura crítica, incluindo redes de energia e estações de tratamento de água, foi gravemente danificada. Essa destruição não apenas cria uma crise humanitária imediata, mas também representa desafios de longo prazo para a recuperação e a reconstrução. O custo psicológico é igualmente grave, com linhas diretas de saúde mental em Israel relatando um aumento dramático nas chamadas de pessoas lutando contra a ansiedade e o trauma. A guerra infligiu feridas profundas nas sociedades de Israel e Irã, cicatrizes que perdurarão muito depois que a luta finalmente cessar. Seção 3. As raízes da animosidade e as repercussões globais. No cerne desse conflito volátil está o programa nuclear do Irã, que Israel considera uma ameaça existencial à sua própria existência. Por anos, líderes israelenses juraram impedir Teherã de adquirir armas nucleares, uma postura que alimentou inúmeras operações secretas e batalhas diplomáticas. O Irã tem consistentemente mantido que seu programa é para fins pacíficos de energia, mas seu enriquecimento de urânio a níveis próximos de armas e sua falta de transparência com inspetores internacionais aprofundaram as suspeitas. Esse desacordo fundamental é o principal motor do conflito, um ponto sem retorno que agora empurrou ambas as nações de um estado de guerra fria para um conflito quente e devastador, com o Irã supostamente se preparando para sair do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Agravando a questão nuclear está a estratégia de longa data do Irã de financiar e armar uma rede de grupos por procuração em todo o Oriente Médio. Organizações como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza e os Houthis no Iêmen atuam como extensões da influência iraniana, criando um anel de fogo ao redor de Israel. Esse apoio permite que esses grupos lancem ataques contra Israel, permitindo que o Irã trave uma guerra por procuração sem se implicar diretamente. No entanto, Israel sempre responsabilizou Teherã pelas ações de seus aliados. A recente escalada de ataques diretos significa um colapso desse modelo de procuração, já que os patronos do conflito agora se encontram engajados em combate aberto no palco principal. O confronto direto entre Israel e Irã enviou ondas de choque por toda a comunidade internacional.
acendendo temores de uma conflagração regional mais ampla. Potências globais, incluindo os Estados Unidos e nações europeias, estão profundamente preocupadas, pedindo moderação e buscando desesperadamente uma saída diplomática. Os Estados Unidos declararam não ter envolvimento nos ataques israelenses, pedindo uma desescalada, enquanto nações como a Rússia se ofereceram para mediar. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou sessões de emergência, mas encontrar consenso tem se mostrado difícil. O conflito tensiona as alianças geopolíticas e ameaça desestabilizar a frágil estabilidade de todo o Oriente Médio, com cada lançamento de míssil aumentando o potencial de um erro de cálculo catastrófico. As consequências econômicas já estão sendo sentidas globalmente. O Oriente Médio é um centro crítico para o fornecimento global de energia, e o conflito causou volatilidade imediata nos mercados de petróleo e gás. A interrupção das rotas marítimas e a ameaça às instalações de produção fizeram com que os preços da energia disparassem, o que inevitavelmente levará a uma inflação mais alta e a tensões econômicas em todo o mundo. Além da energia, o conflito interrompeu as cadeias de suprimentos e abalou os mercados financeiros, à medida que os investidores fogem do risco. A economia israelense, embora resiliente, está sob imensa pressão, com líderes empresariais pedindo apoio governamental para manter as indústrias funcionando em meio ao caos. As consequências econômicas da guerra são um forte lembrete de quão interconectado nosso mundo se tornou. Seção 4. O custo humano e a tênue esperança de paz. Além dos cálculos estratégicos e das manobras geopolíticas, o impacto mais profundo desta guerra é o seu imenso custo humano. Para pessoas comuns em Israel e no Irã, a vida foi virada de cabeça para baixo por uma tempestade de violência e medo. O ritmo diário da vida foi substituído pelo uivo penetrante das sirenes de ataque aéreo e pela incerteza angustiante do que o próximo momento pode trazer. Famílias são dilaceradas pela perda, crianças são traumatizadas pelas imagens e sons da guerra, e comunidades inteiras são deslocadas, suas casas e meios de subsistência destruídos. O conflito não é uma manchete abstrata, é uma realidade vivida de sofrimento, dor e uma luta desesperada pela sobrevivência para milhões de pessoas pegas no fogo cruzado. As histórias que emergem das zonas de conflito pintam um quadro sombrio de sofrimento humano. Em Israel, organizações estão se mobilizando para apoiar um número crescente de famílias enlutadas e aqueles que foram feridos ou perderam suas casas. O trauma psicológico é palpável, pois um estado constante de alerta máximo desgasta os nervos e destrói qualquer senso de segurança. No Irã, embora a informação seja mais controlada, o impacto dos ataques aéreos israelenses em áreas civis e a atmosfera geral de guerra estão, sem dúvida, causando níveis semelhantes de angústia e dificuldades. Para as pessoas de ambos os lados, o conflito roubou seu presente e obscureceu seu futuro com um pesado véu de medo e tristeza. Enquanto a luta se intensifica, a comunidade internacional está fazendo tentativas frenéticas, embora até agora sem sucesso, para intermediar um cessar-fogo e tirar a região do abismo. Os canais diplomáticos estão fervilhando de atividade, enquanto líderes mundiais se envolvem em negociações de alto risco. Mas a animosidade profundamente enraizada e as demandas conflitantes tornam um avanço incrivelmente difícil. Iniciativas de paz são propostas, mas muitas vezes tropeçam nas questões centrais que acenderam o conflito em primeiro lugar, como o futuro do programa nuclear do Irã e sua influência regional. O caminho para a desescalada está repleto de obstáculos, e cada tentativa falha apenas aprofunda o sentimento de desesperança para aqueles que suportam a violência diária. A situação de hoje, 16 de junho de 2025, permanece incrivelmente tensa e volátil. O ciclo de ataque e contra-ataque
Ameaça se transformar em uma guerra ainda mais destrutiva e generalizada que poderia engolfar toda a região. O futuro é incerto, e as apostas não poderiam ser maiores. O mundo observa e espera, agarrando-se à tênue esperança de que a razão prevalecerá sobre a retribuição. O objetivo urgente e primordial deve ser silenciar as armas e encontrar uma solução pacífica e duradoura que garanta a segurança e a dignidade de todas as pessoas na região. O caminho a seguir é difícil, mas a alternativa é simplesmente muito catastrófica para contemplar.